aí galera, beleza? Aqui quem está falando é o professor Alessandro. Vamos para mais uma aula de matemática. A aula essa que é destinada a todos os terceiros anos da Escola Birajara, beleza? Então vamos lá. Hoje o nosso conteúdo é geometria plana, certo? A geometria plana ela não se resume só a isso que eu vou falar para vocês. Eu peguei um tópico que é bastante importante no Enem. Ele cai bastante no Enem e por isso eu resolvi dar um foco nessa parte, beleza? Então lembre-se que geometria plana ela trata de mais assuntos. Mas eu escolhi área e perímetro das figuras planas, certo? Já caiu bastante no Enem, certo? E possivelmente, né, meio que certeza, venha a cair nesse próximo Enem, ok? Quando eu falo de figuras planas, galera, eu estou falando de figuras que só tem duas dimensões, mais conhecido aí como 2D, beleza? Quando eu falo em dimensões, eu falo em duas medidas. Por exemplo, aqui eu tenho uma base e uma altura. Eu só tenho duas medidas, certo? Só tenho duas dimensões. Se aparecesse uma terceira medida, seria a terceira dimensão. Por exemplo, aqui nesse quadrado, ó, ele está plano, porque ele só tem aqui ó, a base dele aqui, ó, e a sua altura. Se ele fosse em 3D, aparecer mais uma, seria essa daqui, ó, que faria com que ele tivesse profundidade, certo? Ó, fazia com que ele tivesse profundidade. Aí teria três medidas, olha só. Essa medida aqui de profundidade e essa medida aqui de altura. Ó. Vou botar Z. Tá vendo? Tem três medidas. E quanto à plana, só tem duas. Que no caso é essa daqui agora. Aquele era o cubo, esse aqui é o quadrado. Certo? Então, quando eu tenho só duas medidas aqui, ó, estou falando de figuras 2D. Beleza? E a partir dessas figuras planas, certo? Eu posso determinar duas coisas. Uma é o perímetro e a outra é a área. O perímetro é a medida do comprimento do contorno. Como assim? Imagine essa linha que está formando esse quadrado aqui, ó, certo? Essa parte aqui, ó, todinha que eu estou riscando. Ó. Eu quero medir o seu tamanho, certo? Isso é o perímetro. É você somar todos esses lados. Imagina que eu vou abrir aqui esse quadrado. Quando eu abrir ele e botar tudo em linha reta, vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui, ó. E é esse tamanho que eu quero medir, certo? É como se eu estivesse pegando esse quadrado e estivesse abrindo ele para virar só uma reta. Aí eu quero medir o tamanho dessa linha, né? Que antes formava o quadrado, beleza? Isso é o perímetro. A área é a medida da superfície, ou seja, é o quanto de espaço isso aqui está ocupando, ó. Certo? Quanto de espaço esse quadrado está ocupando? O quanto de espaço esse triângulo aqui está ocupando, certo? Então a área é isso. A área é o espaço ocupado ali, certo? É a medida da superfície. Já o perímetro é a medida do comprimento do contorno. Eu só estou interessado no contorno quando eu estou falando em perímetro. Eu costumo dizer que o perímetro tu vai somar todos os lados e a área tu vai estar interessado só no que está dentro desse contorno, certo? O quanto essa figura está ocupando de espaço, ok? Por exemplo, vamos supor que você tem uma fazenda, certo? Essa fazenda tem formato retangular, que nem esse daqui, certo? Você quer cercar ela, né? Porque você cria lá alguns bois, vacas, e você não quer deixá-los, né, escapar, então você vai cercar essa fazenda. Para você saber quanto lá supor, de arame ou de madeira que você vai usar, você tem que saber o perímetro da sua fazenda, que é você somar todos os lados, né? Você somar esse lado, com esse lado, com esse lado aqui, e esse lado aqui. Só assim você vai saber quanto de arame você vai precisar, né? Beleza? Então, fiquem cientes que perímetro e área são duas coisas diferentes, certo? Agora nós vamos para as figuras planas mesmo. Quais são as principais figuras planas que nós costumamos encontrar nas provas? Trago aqui 6 delas, certo? A primeira é o quadrado, a segunda é o triângulo, a terceira é o retângulo, a quarta o trapézio, a quinta o losango, certo? E a sexta é a circunferência, ok? Vamos começar pelo quadrado. Vamos determinar o perímetro e a área do quadrado. Como eu falei, perímetro, vou representar aqui a letra P, né, que é a medida do comprimento do contorno, e a área é a medida da superfície, é o quanto de espaço aquela figura está ocupando, ok? Perímetro, tu vai somar todos os lados. Vamos só colocar aqui as medidas, ó. Só um momento. Pronto. Coloquei aqui as medidas, ó. O perímetro é tu somar todos os lados, que é esse lado aqui que eu vou chamar de L, mais esse lado, que eu vou chamar de L, mais esse. Quando tu somar os 4 lados, tu vai ter o perímetro. Já a área, tu vai só multiplicar um lado pelo outro, certo? Perímetro soma tudo, a área vai multiplicar um lado pelo outro,
ok? Lembrando que um quadrado tem todos os lados iguais, beleza? Continuando, vamos para o triângulo. No triângulo, se eu quiser saber o perímetro, eu vou também somar todos os lados, ó. Vou somar o lado A com o lado B com o lado C, certo? Agora, se eu quiser saber a área do triângulo, eu vou multiplicar a base, que é onde tem o B aqui, certo? A base do triângulo, vezes a altura do triângulo, que é esse daqui, que eu vou chamar de H, certo? E vou dividir por 2. De novo, perímetro, tu vai somar os três lados do triângulo, A, B e C. Agora, se tu quiser saber a área, tu vai multiplicar a base dele, que é B, pela altura que eu representei pela letra H, e no final divide por 2. Base vezes altura dividido por 2. Essa é a área do triângulo, certo? Se você tem um terreno em formato triangular, e você quiser saber a área dele, você vai usar base vezes altura dividido por 2, beleza? Próximo, retângulo. No retângulo, para saber o perímetro, tu tem que saber também, né? Tu tem que somar também todos os lados. Então, eu vou somar esse lado aqui com esse lado aqui. Esse lado aqui eu também vou chamar de B, ó, porque é igual de baixo. E esse lado eu vou chamar de H, porque é igual do outro lado. Certo? Então, perímetro é tu somar esses 4 valores aí que vai aparecer nas questões. Já a área, galera, é só tu multiplicar o B pelo H. Então, base vezes altura é a fórmula aí do retângulo, para tu saber a área dele, beleza? Multiplica o B pelo H, certo? Base pela altura, descobre a área do retângulo. Mas se quiser saber o perímetro dele, soma tudo. Show? Continuando. Trapézio. No trapézio, galera, é o seguinte, para tu saber o perímetro, né, tu tem que somar todos os lados dele. Assim como no quadrado, assim como no triângulo, assim como no retângulo. O perímetro tu vai somar aí todos os lados, beleza? Já a área do trapézio, ela é um pouco diferente. Olha só como tu vai fazer. Tu vai pegar esse B maiúsculo, que a gente vai chamar de base maior, certo? Tá vendo? Que ela é uma base maior do que a de cima. Então, base maior mais a base menor, certo? Então, Bzão mais o Bzinho aqui, ó. Vezes a altura, que é esse H aqui, ó. Terminou de fazer isso? Divide por 2. De novo, como é que eu calculo a área do trapézio? Pega a base maior, soma com a base menor, multiplica pela altura e divide por 2. Ok? Essa é a área do trapézio. Continuando, vamos para o losango. No losango, se você quiser saber o perímetro, também vai somar todos os lados. Você vai somar esse lado, com esse lado, com esse lado e esse lado aqui. Aí você vai descobrir o perímetro, beleza? Agora, se tu quiser saber a área, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai multiplicar, ó, essa linha pontilhada aqui, ó. Eu vou colocar, deixa eu botar de outra cor. Roxo. Ó, essa linha pontilhada aqui, ó. Ela é Dzão, que é a diagonal maior. Já essa menorzinha aqui, ó. Deixa eu botar cá pra baixo. Sair direitinho. Vamos ver se sai direito agora. Pronto. Essa daqui, tu vai chamar de D minúsculo, né? O Dzinho, que é a diagonal menor, certo? Então, a diagonal maior, tu vai multiplicar pela diagonal menor e depois dividir por 2. Beleza? Então, Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Essa é a área do losango, ok? Continuando, agora nós vamos para a circunferência. Na circunferência, galera, é o seguinte, para tu saber o perímetro, não tem aqui como tu, né, somar os lados, né, porque é uma circunferência. Na circunferência, galera, vai ser um pouco diferente. O perímetro você vai calcular da seguinte forma, ó, 2π vezes o raio. Opa, o que é raio? Raio, galera, é essa linha aqui, ó, certo? Deixa eu mudar aqui a cor. Pronto. O raio é isso daqui, ó, certo? É a distância do centro até a borda da circunferência, beleza? Então, raio é a distância do centro até a borda. Então, o perímetro é multiplicar 2 vezes π vezes r. De novo, 2 vezes π vezes r. O π, para quem não conhece, ele vale aproximadamente 3,14. Beleza? Vocês já devem ter visto aí, certo? Em outros anos, né? No primeiro, segundo ano deve ter aparecido bastante o π aí para vocês. Então, perímetro da circunferência é multiplicar o 2 vezes o π vezes o raio, ok? E a área da circunferência, ou seja, o quanto ela está ocupando ali, né? Quanto é a medida da sua superfície, ela é determinada por π vezes r ao quadrado. Ou seja, tu tem um valor do raio, coloca ele ao quadrado. Terminou de colocar ele ao quadrado, multiplica pelo π. Vai ser o valor da área. Então, perímetro é 2 vezes π vezes r.
e a área é π vezes r ao quadrado, ok? Uma coisa que pode aparecer da circunferência, galera, é o diâmetro. Se aparecer diâmetro, algo falando sobre o diâmetro, galera, é a distância de uma borda até a outra, certo? Isso aqui que é o diâmetro. E, por exemplo, vamos supor que ele não te dá o raio, mas ele te dá o diâmetro. O raio é a metade dele. Se o diâmetro for 10, o raio é a metade, é 5. Se o diâmetro for 100, o raio é a metade, 50, certo? Então, o raio é a metade do diâmetro, ok? Então tá aí, galera, a área e o perímetro das principais figuras. Novamente falando, quando eu estou interessado em descobrir a área, eu estou interessado na medida da superfície, certo? Estou interessado nisso daqui, ó, a medida da superfície. Quando eu quero saber o perímetro, eu estou interessado só na linha aqui, ó, só na parte que está cercando, só na parte da cerca, beleza? Por isso que eu usei o exemplo da fazenda, onde você quer colocar uma cerca, né? Para os animais não fugirem. Então, eu estou interessado, quando eu for fazer isso, eu estou interessado só no perímetro, ok? Se eu for comprar a cerca e me basear na área, vai ficar um pouco diferente, beleza? Então, vamos dar continuidade com alguns exemplos. Galera, é o seguinte, trouxe aqui 3 formas de arrumar o quarto, certo? Eu quero saber qual dessas 3 tem a maior área para livre circulação. Onde a área de livre circulação é essa área em branco aqui, ó. Eu quero saber qual tem a maior área, certo? Você vê aqui que está formada aqui, essa área é formada de 3 retângulos, né? Aqui é um retângulo, aqui também e aqui também, certo? Eu quero saber qual tem a maior área. Como é que eu vou fazer isso? É só tu calcular a área da parte branca, só da parte branca. O que for maior, né, você opta por aquela forma de arrumar o quarto. Temos aqui algumas informações. Ó. Nós temos a dimensão da cama, que a largura da cama ó, é 0,80 metros. O comprimento é 2 metros, o comprimento da cama. A distância da parede sempre vai ser 0,20 metros. E a parte branca é o local de livre circulação. Então vamos lá. Qual a melhor forma de arrumar esse quarto? De forma que deixe mais espaço aí para a gente circular livremente. Vamos começar por esse primeiro aqui. Ó. Vamos tentar calcular quanto é essa área aqui em branco. Olha lá. Lembrando que eu tenho que pelo menos abrir a porta aí em 90 graus, né? 90 graus seria isso aqui, ó. Tenho que abrir pelo menos dessa forma. Se a porta não abrir direito, né? Então não tem nem como. Então ela tem que pelo menos abrir dessa forma. Essa daqui, ó, passou, então tá ok ainda. Mas vamos lá. Como é que eu faço para descobrir a área desse aqui, ó? Já que é um retângulo, e lá no retângulo a gente descobriu que o retângulo... deixa eu só desenhar ele aqui, ó. Vamos desenhar. Aí depois a gente calcula. O retângulo, galera, a área dele é tu multiplicar, ó. Deixa eu botar mais embaixo. A área dele é tu multiplicar a base vezes a altura. Então, se eu souber a base e a altura, eu descubro a área. Vamos tentar encontrar aqui a base e a altura dele. Seguinte, ele fala que a distância da cama para a parede é 0,20. Então, galera, olha só. Daqui para cá, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Daqui para cá tem 0,20 já. Deixa eu botar aqui, ó. 0,20. Certo? Aí, ó, deixa eu ver outra coisa. A cama, ela tem, ó, 0,80 de comprimento, ou de largura. Então, daqui pra cá, ó, tem 0,80. Beleza? Então, deixa eu botar aqui, 0,80. Se tu somar os dois, já dá 1 metro. Beleza? 1 metro. Então, galera, olha só. Sabendo disso, deixa eu ajeitar esse 0,80. Ficar um pouco melhor o espaço aqui pra gente. Deixa eu mudar aqui a cor para ele ficar aqui em cima. 0,80. Beleza? Aí olha só que interessante. Por conta disso a gente já descobre quanto é que vale esse resto aqui todinho. Ó. Como é que a gente descobre? Ó, esses dois aqui já tá dando 1. 0,20 mais 0,80 dá 1. Certo? Vai dar 1 metro. E para descobrir esse que está faltando, é só olhar aqui para baixo. Ó. Ele todo é 3,4. Se esses dois já está dando 1, é porque esse que está faltando aqui ó, é 2,4. Beleza? De novo, ele inteiro é 3,4. Se esses dois aqui já está dando 1 metro, é porque está faltando 2,4 metros para completar 3,4. Beleza? Então, galera, tu já descobriu quanto é que vale aqui ó, a base né, do retângulo. Então aqui em cima ó, vale 2,4.
que é a mesma coisa aqui embaixo. Aí eu vou apagar e vou trazer para cá para baixo. 2,4. Tu já sabe a base. Vamos descobrir agora a altura. Bem simples, olha só. Ó. A distância da parede para a cama é 0,20, né? 0,20. E o comprimento da cama é 0. Deixa eu botar a setinha. Deixa eu ajeitar essa seta. Pronto, é 0,80. Galera, tudo isso aqui está em metros, certo? Beleza? Deixa eu ajeitar esse 0,20 aqui. Pronto. E o outro que está em vermelho, vou ter que colocar aqui, ó. Metros. Pronto. Então tá aí, ó. Esse lado aqui, né, você sabe que tem 0,80 da cama, mais 0,20 da distância para a parede. Os dois aqui já tá dando 1. Tá faltando quanto para chegar em 2,4? Porque ele todinho, ó, é 2,4, certo? Ele todinho é 2,4. Então, se tu já tem 1 metro, para chegar em 2,4, falta 1,4. Beleza? Então, é porque esse lado aqui, ó, é 1,4. Agora é só multiplicar um pelo outro. A área é igual a base vezes a altura. Certo? Que eu já coloquei aqui. Agora eu vou substituir os valores. Ó. A base é 2,4 e a altura é 1,4. Certo? Se tu multiplicar esses dois valores aí, você vai encontrar o seguinte resultado: 3,36 metros, porque está sendo usado em metros, certo? Só que quadrado. Galera, é uma coisa que eu não tinha comentado ainda com vocês. Quando vocês estiverem calculando área, certo? As unidades que vocês vão usar, elas vão estar ao quadrado. Por exemplo, metros quadrados, centímetros quadrados, certo? Quilômetros quadrados. Quando você estiver calculando perímetro, aí é só a unidade sem esse quadrado. Por exemplo, deu 10 metros, ou 10 centímetros, ou 10 quilômetros, certo? Já a área tem esse quadradozinho em cima, ok? Não esqueçam disso. Uma das principais diferenças aí é a diferença, né, da unidade entre área e perímetro. Na área tu vai ter ao quadrado, no perímetro tu não tem, ok? Então tá aí, 3,36 metros quadrados. Vamos para segundo desenho aqui, ó. Vamos ver se eu acho que esse vai acabar sendo um pouco mais fácil, porque a gente já aprendeu, né, aqui na parte de cima. Olha só por quê, ó. A distância da cama para a parede aqui, ó, é 0,8, né? Ou 0,20. Então tu já tem aqui, ó, 0,20. Aqui, ó, da cama inteira, tu vai ter mais 0,8, né? Ou 0,80, tanto faz. Deixa eu aumentar esses valores aqui. Pronto. 0,20. 0,80. Aí, ó, desse outro lado vai ser do mesmo jeito. Certo? Já que é da mesma distância, né? 0,80, 0,20, certo? Galera, isso aqui está dando 1 metro, isso aqui está dando mais 1 metro. E ele todo é 3,4. Se já tem 2 metros aqui em cima, é porque está faltando 1,4 aqui no meio, certo? Então, 1,4. Então, eu vou só desenhar esse retângulo aqui, ó, certo? Opa, pronto. Desenhei o retângulo, agora eu vou colocar aqui, ó, 1,4, certo? Agora vamos descobrir só aqui a altura dele aqui, ó, a base, na verdade, a base dele. Seguinte, agora tu descobriu que isso aqui é 1,4, tá faltando só a lateral dele. Só que a lateral, ó, é isso aqui todinho, ó, que é justamente 2,4, certo? Então, aqui vai ficar, ó, 2,4, beleza? Então vamos calcular agora, ó. A área é igual a base vezes a altura, certo? A base aí de novo é 2,4, a altura é 1,4. O resultado, galera, vai dar exatamente o mesmo, certo? 3,36 metros quadrados. Por quê? Porque são os mesmos valores, ó, 1,4 e 2,4, certo? Vamos para o terceiro quarto aqui. Cobrir a folha. Vamos lá. Seguinte, essa altura aqui todinha, ó, certo? Essa altura aqui todinha, ó, a gente sabe que vale 2,4. Então, vou pegar esse retângulo aqui, ó. Vou botar mais embaixo, pronto. Pegar esse retângulo e trazer ele logo pra cá.
Então tá aí, tu já sabe que essa base aqui vale 2,4. Vamos ver quanto é que vale aqui a altura dele aqui, ó. Certo? Essa parte aqui dele. Ok? Para descobrir isso, a gente sabe que, ó, da parede até a cama, certo? Nós temos aí 0,20. Deixa eu ajeitar isso. 0,20. E a cama toda, ela tem 2 metros, né? Só que aí, ó, isso daqui, que dá 2 metros, certo? 2,0. Mais esse 0,20 aqui, certo? Dá 2,20, certo? 2 metros e 20. Estou juntando aqui a distância da parede junto com a cama, tudo está dando 2,20. Tá faltando quanto para 3,4 aqui, ó? Tá faltando quanto para 3,4? Se tu já tem 2,20, certo? Tu quer chegar, deixa 2,2. Tu quer chegar em 3,4, vamos ver quanto é que falta. É só diminuir, né? 2 para chegar em 4 falta 2. 2 para chegar em 3 falta 1. Então, baixando aqui a vírgula, né? Tá faltando aí 1,2 metros. Então, vai ficar, ó, 1,2. Então, tu acabou de descobrir que isso aqui vale 1,2. Ok? Então, agora é só multiplicar, ó. A área é igual a base vezes a altura. A área é igual a base, que é 2,4, vezes a altura, que é 1,2. Se tu multiplicar esses dois valores, você vai encontrar o seguinte resultado: 2,88 metros quadrados. Beleza? Então tá aí, galera. O que foi que tu descobriu com isso? Que o quarto 1 e 2 tem a mesma medida, então eles são melhores, certo? Já esse quarto aqui, esse terceiro quarto, ele vai ter a menor área livre de circulação. Então descarta esse terceiro quarto e só vai poder escolher ou o quarto 1 ou o quarto 2, porque o 3 a área já é menor, beleza? Porque os outros dois deu 3, vou conferir aqui rapidinho. Os outros, ó, deu 3,36, beleza? Deu 3,36, os dois, é porque os dois aí tem a maior área livre para circulação. Ok? Questão interessante, muita gente pensa que ela é complicada, mas olha só como se resolve de forma bem tranquila. Você saber a noção das figuras planas, olha só como é que se resolve. Dado um quadro composto de 12 mosaicos, de dimensões de 12 centímetros por 6 cada um, qual a área da parte escura? Muita gente, como eu disse, acha que essa questão é complicada, né? Porque ele quer a área só dessa parte escura aqui, ó. Quanto equivale essa superfície aqui que está mais escura, né? Ele te dá, certo, o valor de cada um dos retângulos, certo? Ele diz que, ó, um lado vale 12 e o outro vale 6. Mas é fácil descobrir qual lado vale 6 e qual vale 12, né? Vou pegar essa parte aqui, ó, certo? Essa daqui, ó. Essa parte aqui vale 6, né? Que é a menor. E essa parte aqui da altura dele, a base, né? Ó. Aí essa parte aqui, ó, vale 12. Olha só que bacana se você tiver essa noção aqui, ó. Bem aqui, galera, ó, tem um triângulo. Deixa eu selecionar a ferramenta aqui para fazer você visualizar. Pronto. Olha só. Bem aqui, ó, tem um triângulo. Como é a área do triângulo? A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Eu vou pegar esse triângulo e vou tentar desenhar ele aqui. Olha só. Desenhar ele aqui do mesmo jeito, certo? Só que um pouquinho maior. Olha só como é que ficou, certo? Sendo que lá, na figura, ele diz que a base, ó, que é a mesma base do retângulo, vale 6. E ele fala que a altura do retângulo aqui também é... Ele fala que essa medida aqui do retângulo é 12 centímetros, que é exatamente a altura do triângulo, galera. Olha só, ó. É exatamente a altura do triângulo, esse 12. E como a gente já tem esses dois valores, né? Ó, aqui é a base, certo? E já temos também a altura. Deixa eu distanciar isso aqui. Como nós já temos esses dois valores, agora é só aplicar na fórmula. A área é igual a base, certo? A base aí, no caso aí do triângulo é 6, vezes a altura que é 12. Isso tudo tem que dividir por 2, é da fórmula esse 2, certo? Então vai ficar aqui
a área é igual a 6 vezes 12, galera, dá 72, certo? Tu vai dividir isso aqui por 2, tu vai encontrar 36. Galera, tá em centímetros e como é área, então vai ficar centímetros quadrados, beleza? Então tá aí a área. Contudo, tu descobriu de um triângulo, tu tem que descobrir dos 4. Como os 4 aqui são iguais, né? É só multiplicar esse valor por 4. Então 36 vezes 4. Vou chamar isso aqui de área total. Então a área total vai ser 36, certo? Vezes 4. Isso tudo, galera, vai dar 144. Como é centímetros, você coloca em centímetros, certo? Centímetros quadrados, ó, porque as medidas aqui são dadas em centímetros. Beleza? Então tá aí, galera, 2 questões resolvidas que envolvem só cálculo de área de figura plana. Nem pediu o perímetro, né? Mas o perímetro é bastante importante ser mencionado. Mas vocês viram aí que eu usei aqui a área do retângulo, a área do triângulo e por aí vai. Beleza? As outras figuras vão aparecer nas próximas questões, inclusive nas questões que eu passei para vocês. Galera, mais uma coisa, essas questões que eu resolvi com vocês são questões do Enem, certo? Só que no Enem ela tá com um texto enorme. Eu fiz reduzir esse texto para ficar um pouco mais rápido, né? Para o vídeo não ficar mais longo do que ele já está, ok? Reduzi o texto, fui bem direto, mas essas questões são sim do Enem, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Existem uma infinidade de questões envolvendo esse conteúdo, certo? Vão aparecer mais questões. E na próxima aula eu resolvo mais questões referentes à geometria plana, principalmente a parte de área, certo? E perímetro aí das figuras planas, ok? Então é isso, galera. Valeu!